Olá, eu sou o pastor Fabiano do programa Papo Cabeça e hoje nós estamos com um tema bastante interessante. Quando saber que a profecia é de Deus? E hoje o nosso convidado é o evangelista Francis. Evangelista Francis, é uma honra, é um prazer muito grande de estar recebendo você aqui no Papo Cabeça. Amém, meu pastor. Eu que agradeço. Espero poder contribuir com o reino de Deus e fazer com que toda a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegue ao conhecimento, ao discernimento de como saber que a profecia emana da parte do nosso Deus. Amém. Evangelista Francis, vamos para a pergunta do tema, né? Quando saber que a profecia vem da parte de Deus? Pastor Fabiano, amados telespectadores, irmãos em Cristo, como nós sabemos que a profecia emana da parte de Deus? Primeiro fator, nós temos que ter um conhecimento prévio acerca daquele que está profetizando. O grau de intimidade, as suas orações, a sua particularidade com Deus, a sua comunhão com o Eterno. Isso nós podemos perceber em 2 de Reis, capítulo 4, do verso 8 ao verso 10, quando aquela mulher, a sunamita, ela percebeu que quem estava passando diante da casa dela era um grande homem de Deus, a saber, Eliseu. Lógico e claro que nós temos também a referência clara do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Mateus capítulo de número 12, verso 33, onde Jesus deixou claro que pelos frutos se conhece a árvore, dando a entender que pelas obras do cristão, pelas obras dos irmãos, pelas obras daqueles que profetizam, nós chegaremos ao conhecimento de quem verdadeiramente ele é. Esse é o primeiro fator, chegar ao conhecimento prévio acerca da vida do homem de Deus, da vida do santo que está ali, né, congregando e adorando a Deus. E o segundo fator envolve a questão do cumprimento da profecia liberada. Isso nós vemos de uma forma clara nas Escrituras. Nós podemos perceber em Mateus capítulo 1, verso 22, Mateus capítulo 2, verso 17, Mateus capítulo 3, versículo 3. Nós podemos perceber em Mateus capítulo 4, verso 4 e em outras tantas referências da Bíblia, onde a Bíblia Sagrada vai expor dizendo que essas referências são cumprimento de profecias de homens de Deus que liberaram no Antigo Testamento. Amém. Evangelista Francis, nós vemos que dentro das Escrituras tem muitos homens que foram usados por Deus através de profecia. Amém. Vemos que nas igrejas há muitas profecias, muitos homens, muitas mulheres profetizando. Essas inúmeras profecias dentro da casa do Senhor, muitas das vezes ela não se cumpre. Por quê? Existe no meio da igreja contemporânea um certo equívoco, né? A falta de discernimento, infelizmente, colabora muito com essa questão de a pessoa tomada pelo emocionalismo liberar uma palavra, né? E posteriormente aquela palavra não se cumprir. Então, nas Escrituras, nós entendemos duas coisas. Primeiro, a ausência de Deus dentro da igreja. Isso está baseado em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando a gente percebe que na igreja de Laodiceia, o próprio Deus, que era para estar dentro, está do lado de fora. E segundo, que em Deuteronômio capítulo de número 18, verso 22, nós temos uma referência clara de que Deus não ordenou ao tal profeta liberar uma palavra profética para aquela pessoa. Ok? Então, quando Deus ele ordena a liberação de uma palavra profética da parte do teu Espírito, do Espírito Santo, nós entendemos que o cumprimento ele é certo. Porque nós vemos que algumas pessoas se dizem ser usadas por Deus. E é muito fácil manipular uma massa chamada igreja. Não é verdade? Se as pessoas que estão ali na igreja não tiver uma orientação do pastor para buscar o discernimento, elas ficarão perdidas. E tudo que sai da boca desses homens, eles vão acabar acreditando. E muitas das vezes não é Deus. Então nós vemos que a falta de discernimento, muitas das vezes dentro da casa do Senhor, tem prejudicado e muito. Exatamente, meu pastor, tem prejudicado e muito. Como aqui Jesus nos deixou claro em Mateus capítulo 12, verso 33, onde pelos frutos se conhece a árvore. Claro que isso corrobora muito com o que Paulo falou
na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo de número 1, quando Paulo diz a Timóteo, né, acerca do episcopado, acerca daquele que deseja, acerca daquele que almeja. Então, é fácil identificar quando a pessoa verdadeiramente quer comprometimento na obra de Deus, a partir do momento que ela expõe em palavras o seu desejo, aquilo em que realmente ela quer na obra de Deus. Verdade, porque a profecia, a partir do momento que ela é emanada do altar do Senhor, nós temos que analisar ela, correto? Nós temos que saber se ela é bíblica, nós temos que saber a conduta do companheiro ou da companheira que está ali profetizando, e ela, a profecia, ela exorta, ela consola, ela edifica, ou seja, tem uma característica a se mostrar. Na verdade, quando a profecia está sendo liberada na igreja. Então nós vemos que muitas das vezes as pessoas não têm essa preocupação, na verdade, de instruir a igreja. É por isso que nós vemos até aberrações dentro da casa do Senhor. Evangelista Francis, as igrejas de hoje, será que não estão esquecendo que a maior profecia é a palavra de Deus? Pastor, a igreja contemporânea hoje, infelizmente, muitos que a compõem não têm assumido um comprometimento real com a palavra de Deus, infelizmente. Prova disso, nós temos muitas igrejas tradicionais, muitas igrejas neopentecostais, não desmerecendo, mas a palavra de Deus, ela foi nos deixada pelo próprio Senhor, justamente para nós analisarmos, examinarmos, estudarmos e aplicar na nossa vida as orientações que Deus, através da sua palavra, deixa exatamente para a sua igreja. Agora, é claro, nós devemos entender acerca de que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem a vontade, que tem um desejo, logicamente ela não ficará isenta de ataques espirituais, de problemas ministeriais. Muito pelo contrário. Logicamente, quando nós nos deparamos com esses problemas, cabe a nós, como cristãos, corrermos para a fonte que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos fortalecer, que vai nos fortificar. É a palavra de Deus que vai nos preencher em todos os momentos da nossa vida. E, infelizmente, hoje nós percebemos uma certa negligência da igreja contemporânea. A Igreja de Cristo, ela possui 4 períodos distintos. É a antiga, a média, a moderna e a contemporânea. Cada uma, dentro do seu tempo, demonstrando uma característica peculiar, uma característica diferente. E, infelizmente, a Igreja contemporânea tem essa característica de negligenciar a palavra de Deus. Porque nós vemos, principalmente nos eventos, nós vemos muito isso acontecer. Muito se dá a louvores. Nada contra. O louvor tem que ser inserido dentro de uma liturgia, correto? Mas quando chega a hora da ministração da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a maior profecia, porque eu cresci aprendendo que a palavra ela salva, a palavra ela liberta e a palavra também cura. E quando chega na hora de entregar para o pregador ministrar a palavra, é 15, 10, 20, no máximo 25 minutos. E a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, não é verdade? E o povo corrompe por falta da palavra de Deus. Exatamente, meu pastor. Infelizmente nós temos essa situação no meio cristão nos dias atuais, pessoas se corrompendo, né? Simplesmente pelo fato de não priorizar as escrituras sagradas. Né? Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, nós estamos vivendo um tempo onde nós percebemos que a tecnologia também está adentrando as igrejas, né? Pessoas que eram para estar adorando a Deus estão entretidas em redes sociais no andamento do culto, né? E, infelizmente, o diabo nessa questão tem roubado a atenção dos irmãos. Tem feito com que os irmãos venham ficar desapercebidos dentro da própria igreja, no lugar onde era para nós estarmos conectados com o Pai, no lugar onde era para nós estarmos ligados em comunhão com o Senhor, e infelizmente nós temos essa situação nos dias atuais. Porque nós vemos o seguinte, né, Francis? Você colocou bem, né? A tecnologia. Hoje as pessoas estão indo para a igreja sem levar uma Bíblia, entendeu? Tudo bem que temos o celular, está inserida ali uma Bíblia ali no celular, mas
É melhor o livro de capa dura, com suas folhas, você acompanhar aquilo ali, é verdade? Então, parece que as pessoas estão totalmente desapercebidas. Então, nós vemos que quando há uma manifestação, as pessoas ficam ali desapercebidas. Aí ficam, tudo é Deus e nem tudo é Deus. É verdade, pastor. É exatamente isso. Nós entendemos, a partir do momento que nós temos essa visão da igreja contemporânea, nós podemos exatamente identificar aonde por qual caminho Satanás está entrando na igreja, por qual caminho que ele está trilhando ao ponto de tirar a atenção dos irmãos. E infelizmente, claro, para você ver, ele lançou até mesmo inclusive a questão aí da rede, a Bíblia online, a Bíblia aplicativo. Não é errado, não é, como eu posso falar, não é errado, não é problema você ter. O problema é que, infelizmente, está dentro de um dispositivo onde pode se perceber que ali também está as redes sociais, ali também está, né, outros meios de comunicação e, infelizmente, querendo ou não, em certo sentido, acaba tirando a atenção dos irmãos, desprezando a Bíblia digital, desprezando a Bíblia impressa e se amarrando às redes sociais. Imagina, você está ali com o celular, você está acompanhando uma leitura oficial. Você está acompanhando no celular uma leitura. Chega uma mensagem, você já vai para a mensagem. Chega uma propaganda, porque está ali a internet, chega uma propaganda, você já vai para... Então você vai totalmente se desvirtuar, entendeu? Daquele foco, não é verdade? Exatamente. Por isso, a preocupação que muitos devem ter de ter a sua Bíblia Sagrada. Eu penso dessa maneira. Exatamente. A Bíblia Sagrada, ela é a principal na vida do cristão. Ela, todavia, deve ser priorizada na vida daqueles que foram chamados pelo próprio Senhor. Amém? Nós podemos perceber um zelo de Paulo no que diz respeito à leitura da palavra. O próprio Cristo dando um ensinamento para nós de que nós devemos estudá-la, examiná-la, né? Correr atrás do conhecimento. Isso. Perfeitamente. O evangelista Francis, e o que fazer? E o que mostrar para que essas pessoas venham entender ao fio da palavra de Deus, que a profecia ela tem que ser bíblica e que nós devemos ter um discernimento para saber quando é Deus e quando não é Deus. Será que os pastores não passam isso? Eu acredito, pastor Fabiano, telespectador, que sim, é um ensinamento a ser transmitido, está sendo transmitido, só que infelizmente o inimigo ele tem cauterizado a mente de muitos irmãos em Cristo. Principalmente na doutrina, né? Exatamente. A doutrina a gente vê, né, que são poucas pessoas que vão para a doutrina. São poucas pessoas que gostam de estar na doutrina, porque a doutrina é a palavra de Deus. Exatamente. Não é verdade? Evangelista Francis, foi um prazer, foi uma honra ter recebido você aqui no nosso programa Papo Cabeça. Eu que agradeço, pastor, aos amados irmãos, telespectador do programa Papo Cabeça, que Deus em Cristo vos abençoe. É sempre uma honra poder servir a Deus juntamente com os irmãos. Amém. Deixa uma palavra para quem está nos assistindo. O Salmo 133, amém? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus em Cristo vos abençoe sempre em nome de Jesus. Evangelista Francis, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Até o próximo Papo Cabeça. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém. Gostou do vídeo? Se inscreva e ative o sininho e nos ajude dando o seu like e deixe também o seu comentário. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo Papo Cabeça em nome de Jesus Cristo.